Eba! Tem uma experiência na Bíblia muito emblemática de um profeta que, ao ver o sofrimento do povo, o sofrimento coletivo do povo, um momento muito especial de dor, de tragédia, de escravidão, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E é interessante a experiência desse profeta, porque em geral os profetas, as profetisas sofrem demais por seu povo. Ele se sentia como que num quarto escuro, remoendo aquela história, remoendo aquela dor, até que ele tem o salto de perceber que essa dor pode não mais servir para que ele sofra, mas servir para que dali ele tenha esperança. Então ele fala essa frase lapidar, trazer à memória o que lhe pode dar esperança. Esse é um momento muito vívido para que nós olhemos a nossa história, o que nós escrevemos até então, o que tem feito com que nos angustiemos, mas isso precisa ser feito de forma muito verdadeira. Não adianta a gente colocar as coisas para debaixo do tapete. A gente tem que levantar o tapete para olhar as sujeirinhas, as arestas, as brechas, aquilo que a gente acha que pode enganar a gente escondendo. E aí é que a gente vai dar o nosso salto quântico, aí é que a gente vai viver a nossa epifania, que é encontrar Deus nesse processo de dor, nesse processo de cura, para perceber que mesmo no momento de dor, a gente tem saídas. Tem um filósofo, teólogo, Walter Benjamin, que ele fala uma coisa mais ou menos parecida com a do profeta. Ele diz que a gente precisa escrever a história a contrapelo, não de cima para baixo, como escrevem os poderosos, para que a história válida seja a deles, não, mas de baixo para cima, para que a gente possa ver ali naqueles meandros o que ficou perdido, o que ficou esquecido e trazer à memória. Porque, na verdade, quando a gente escreve a história a contrapelo, a gente percebe que não é a história dos poderosos que precisa ser contada, é a história do povo, essa que a gente está vivendo hoje e que faz a gente sofrer hoje. E aí não é a história da aparência, é a história da essência, é a essência da história, são os detalhes, os meandros, para que a gente possa realmente perceber que, apesar de tudo, de todos os processos dolorosos, a gente possa reconhecer como o profeta reconheceu, que as misericórdias de Deus continuam inteiras se derramando sobre nós. Elas são a causa de que não somos consumidas, que não somos consumidos. Eu lembro do meu filho, quando ele era ainda muito criança, ele falava para mim assim: mãe, o passado adverte. É verdade, o passado não é para aprisionar a gente, não é para prender a gente, não é para engessar a gente. O passado é para advertir. Opa, ó, aquilo ali eu já vivi, aquilo ali eu já conheço. Então esse passado vai me apontar para o futuro, vai fazer com que o meu presente seja vivido de tal forma
que o futuro comece a ser construído de maneira límpida, de maneira generosa, de maneira gratificante. Então, que nessa virada do ano a gente possa rememorar, para que a gente não seja mais consumido pelas mágoas, para que a gente não seja mais consumido e consumida pelas aflições, e que a gente possa, como o profeta, celebrar, declarar e entender que a presença de Deus em nossa vida é o caminho da cura, é o caminho da libertação. Então, que nós cresçamos nesse novo ano, que a gente aprenda a varrer, a escarafunchar a nossa história, para que a gente possa, de forma coletiva, é claro que tem processos que são meus, a minha história, a história que eu quero escrever, mas esse processo, a história coletiva que precisa ser escrita coletivamente enquanto povo, possa ser feita no caminho da espiritualidade. Que cada um de nós, que cada uma de nós, que cada fé que cada uma professa, possa ser superada no sentido de que a espiritualidade é o que nos une e não a religiosidade. É o caminho da espiritualidade, é o entendimento de que o que temos em conjunto vai fazer com que a nossa vida, com que a nossa história, com que a nossa cidade, com que o nosso povo seja mais feliz. Caminhemos. Eu gosto muito de fazer isso com as crianças, a borboleta, Que seja assim a nossa vida. Um beijo para você.